Sejam bem-vindos à quinta visita da quarta temporada da visita telepresencial Memória TJSP, em que é convidada a 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara, composta pelas comarcas de Américo Brasiliense, Araraquara, Borborema, Iacanga, Ibitinga, Itápolis e Matão, todas integrantes da sexta região administrativa com sede em Ribeirão Preto. Este evento, organizado pela Comissão de Gestão da Memória do TJSP e produzido pelo museu. Anunciamos a presença dos excelentíssimos magistrados, desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do TJSP, desembargadora Sandra Maria Galhardo Esteves, coordenadora da 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara, desembargador Heitor Luiz Ferreira do Amparo, coordenador adjunto da 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara, doutor Paulo Luiz Aparecido Treviso, juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Araraquara, doutora Léa Maria Barreiros Duarte, juíza substituta em segundo grau, doutora Milena de Barros Ferreira, juíza de direito da 5ª Vara Civil da Comarca de Araraquara, doutor Roberto Raineri Simão, juiz de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araraquara, doutor Henrique Vasconcelos Lovison, juiz de direito da 2ª Vara Civil da Comarca de Ibitinga, doutor Igor Canali Pérez Montanher, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Ibitinga, doutor Rafael Tentor Domingues, juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Borborema, e doutor Fábio Marques Dias, juiz de direito, diretor do Fórum da Comarca de Batatais. Realizada na última sexta-feira do mês, às 11 horas, nas temporadas anteriores, e bimestralmente, a partir dessa quarta temporada, que foi iniciada em março de 2025. Lançada em setembro de 2021, teve como convidadas todas as sedes das regiões administrativas judiciárias. A segunda temporada, em 2023, e a terceira temporada, no ano passado, percorreram sedes das CJs das comarcas mais antigas do estado, com uma circunscrição convidada de cada uma das 10 RAGs. Nesta quarta temporada das visitas telepresenciais da Memória do JSP, no biênio 2025 e 2026, realizamos a quinta visita do ano, tendo como convidada a 13ª CJ Araraquara. Com esse projeto, objetivamos fortalecer a sensação de pertencimento de magistrados, magistradas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de São Paulo, além de difundir o rico patrimônio cultural da sede do Poder Judiciário Paulista e de todas as suas comarcas. O projeto, coordenado pela Comissão de Gestão da Memória, envolve vários setores do TJ, a saber, museu, visitas monitoradas do Palácio, arquivo e gestão documental, biblioteca e gestão do conhecimento e a nossa comunicação social. A próxima visita terá como convidada a 28ª Circunscrição Judiciária, com sede em Presidente Venceslau, pertencente à 5ª RAGE, Presidente Prudente, e será realizada no dia 27 de março de 2026, às 11 horas. Temos a alegria de passar a palavra ao excelentíssimo desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do TJSP, para a saudação inicial do evento. Seja muito bem-vindo, desembargador. Muito obrigado, bom dia a todos. Eu quero saudar a desembargadora Maria Galhardo Esteves, desembargadora, coordenadora da 13ª Circunscrição Judiciária. Quero também saudar o desembargador Heitor Luiz Ferreira do Amparo, coordenador adjunto, e o doutor Paulo Luiz Aparecido Treviso, digníssimo juiz-diretor do Fórum da Comarca de Araraquara, em cuja pessoa eu vou me permitir saudar todas as juízas e juízes presentes a este evento e cujos nomes serão declinados pelo nosso mestre de cerimônia. É uma satisfação muito grande para a Comissão de Gestão da Memória do Tribunal de Justiça que esta última reunião, esta última visita telepresencial da nossa quarta temporada,
esteja sendo realizada em Araraquara pela sua importância, pela sua tradição, né? Especialmente de magistrados que são da terra, como a desembargadora Sandra, né? Que além de ser da terra, com família, com tradição, né? Na área, vamos dizer, da atividade jurídica, enfim, tem laços muito fortes. E eu me recordo agora, e quero fazer uma homenagem ao doutor João Batista Galhardo Júnior, seu irmão, que foi juiz em Araraquara, juiz assessor da presidência e também integrou por muitos anos o Poder Judiciário Bandeirante. Desembargador Heitor, da mesma forma, embora não sendo natural da terra, aqui fincou suas raízes. Não é? Já dizia o eminente e doutor Paulo que o desembargador Heitor, além de judicar por muitos anos na comarca, foi diretor do Fórum por 34 anos. Né? Então, de fato, Araraquara é uma circunscrição, uma comarca que não poderia naturalmente deixar de estar na relação das nossas visitas telepresenciais. Até porque a história de Araraquara também compõe a história do Tribunal de Justiça, como o nosso presidente Fernando Antônio Torres Garcia diz, somos todos integrantes, fazemos todos partes desta história. E, naturalmente, que a história de Araraquara não poderia faltar. Então, é uma satisfação. Eu estou muito ansioso para ver o trabalho que foi preparado e eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia. Muito obrigado, Excelência. Então, Wesley, tudo certo com o vídeo? Tivemos um probleminha com a questão dos apresentadores aqui, espero que esteja tudo bem. Então, com isso, anunciamos a exibição do vídeo da visita telepresencial da Memória TJSP, que tem cerca de 17 minutos, e em seguida voltamos com a nossa programação com a visita de Araraquara. Por favor, Wesley.
Perfeito, muito obrigado, Wesley. Vamos seguir então nossa visita, como mesmo fala o Dr. Carlos Alexandre Bircher, né? O tribunal já se mostrou. Agora é a vez da comarca de Araraquara contar um pouco da sua história, né, desembargador José Jarbas. Então, nós temos a presença dos magistrados Dr. Humberto Isaías Gonçalves Rios, doutora Milena de Barros Ferreira, doutor Rogério Belentani Zavarizi e doutor Marco Aurélio Bortolin. Agora temos a alegria e a honra de anunciar a palavra da excelentíssima desembargadora Sandra Maria Galhardo Esteves, que coordena a 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara. Seja muito bem-vinda, desembargadora. Abriu o microfone? Perfeitamente, está perfeito. Muito obrigada, Bruno. Bom, muito bom dia a todos. Cumprimento meu querido amigo, colega, desembargador José Jarbas de Aguiar Gomes, vice-presidente da Comissão de Gestão da Memória do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumprimento o desembargador Heitor Ferreira do Amparo, que também agrega comigo a coordenadoria da 13ª Circunscrição Judiciária de Araraquara, que muito me alegra. Cumprimento também meu querido amigo de longa data, Dr. Paulo Luiz Aparecido Treviso, que comanda muito bem hoje o nosso Fórum de Araraquara, juiz-diretor do Fórum da Comarca de Araraquara, e na pessoa, Dr. Paulo, cumprimento todos os demais magistrados e autoridades presentes, e dizer que para mim é uma grande honra participar deste evento, que tem como objetivo fortalecer a memória e a identidade da 13ª Circunscrição Judiciária de Araraquara, promovendo o sentimento de pertencimento entre magistrados, magistradas, servidores e servidoras. Fiz um breve relato da história da justiça em Araraquara, que a história da justiça em Araraquara remonta ao século XIX, muito antes da criação das circunscrições judiciárias. O antigo fórum, concebido e construído em 1898, é um exemplo marcante da arquitetura funcional voltada à administração e segurança pública, reunindo em um único espaço áreas administrativas e prisionais. Esse edifício, tombado pelo Condefat, simboliza a importância da preservação da memória e da valorização do nosso patrimônio histórico. Com o crescimento da cidade de Araraquara, vieram as primeiras varas e novas sedes, consolidando a comarca como referência regional. E, ao longo dos anos, a estrutura judicial evoluiu para atender a crescente demanda com inaugurações de novas varas e fóruns. Araraquara também se destacou por ser a primeira comarca do interior a receber um centro judiciário de solução de conflitos de cidadania, o Sejusc, que foi inaugurado em 2011. Eu estive presente nessa inauguração, foi inaugurada pelo desembargador José Carlos Ferreira Alves, promovendo então a conciliação e mediação para agilizar a resolução de casos. Além da Justiça Estadual, a cidade abriga uma subseção da Justiça Federal, ampliando o acesso aos serviços judiciais e facilitando a vida dos jurisdicionados. A nossa comarca centraliza e aproxima a justiça dos cidadãos, reduzindo deslocamentos e garantindo maior eficiência na prestação jurisdicional. Hoje, celebramos essa trajetória com um olhar para o passado e para o futuro, reafirmando nosso compromisso com a preservação da memória, a valorização da história e a excelência na prestação jurisdicional. Eu só posso registrar aqui que tenho muito orgulho em fazer parte do Tribunal de Justiça de São Paulo, também da coordenadoria da 13ª Circunscrição Judiciária de Araraquara, que é uma comarca modelo,
onde todas as instituições andam de mão dadas, onde todos trabalham sempre com o objetivo comum de promover o bem-estar da sociedade. Então, que este encontro seja também um momento de integração e orgulho para todos que fazem parte desta história. Eu agradeço a presença de todos e vamos juntos, então, acompanhar essa jornada. Muito obrigada. Muito obrigado, Excelência. Anunciamos a presença da doutora Adriana Alberghetti Albano e agora anunciamos a fala do excelentíssimo doutor Paulo Luiz Aparecido Treviso, que é o juiz de direito diretor do Fórum da Comarca de Araraquara. Seja muito bem-vindo, doutor Paulo. Obrigado, Bruno, desembargador Jarbas Gomes, desembargadora Sandra Galhardo, desembargador Heitor Luiz Ferreira do Amparo, e agora fiquei sabendo também do ingresso na nossa visita do desembargador Carlos Violante. Teve um pouco de dificuldade, mas agora já faz parte do nosso conjunto de audiência. Eu, homenageando a todos os senhores, quero homenagear também os meus colegas que estão participando deste evento. Agradeço imensamente aos servidores que tomaram acesso, advogados e todos aqueles que nós convidamos e que muito nos honram com a sua presença. Para quem é de Araraquara, eu faço uma observação importante, que o primeiro prédio, né, do Fórum de Araraquara, ele se instalou lá na Praça Pedro de Toledo, onde há hoje um museu. Aquele primeiro prédio recebeu o nosso primeiro juiz, e o primeiro juiz de Araraquara foi nada menos, nada mais do que Cândido Xavier de Almeida Souza. Então, a partir daí, a comarca de Araraquara começou a evoluir. Naquela época, nós tínhamos apenas 2 comarcas no estado inteiro. Nós tínhamos a comarca da capital, que seguia depois pelo sul até o estado do Paraná, e a comarca de Itu. Para nós aqui, nós fizemos uma pesquisa para chegar a esses dados, contando com a colaboração do Dr. João Batista Galhardo, a quem eu saúdo também, pai da nossa desembargadora Sandra Galhardo, que muito nos ajudou a colher esses dados para que a gente possa passar aqui aos senhores. O primeiro prédio, portanto, foi lá na Praça Pedro de Toledo, e depois, com o passar do tempo, com a instalação da segunda vara, ele veio para aquele prédio da Rua 4, né, onde estava integrada, e hoje se instala uma delegacia. Para o prédio atual, nós só viemos em 1975, com a instalação da terceira vara de Araraquara, que era uma vara, obviamente, cumulativa naquela época. O prédio começou pequeno, um prédio de um bloco só, e aí, com o passar do tempo, foram acrescidos outros blocos, o bloco onde estão hoje as varas criminais, depois o bloco onde estão hoje as varas cíveis, e, finalmente, mais recentemente, o bloco onde estão lá as varas da família, a vara da fazenda e a sexta vara civil. Também tivemos construção no fundo. Portanto, o prédio foi crescendo e à medida em que foi crescendo, nós pudemos também ter a instalação de novas varas, né? Nós tivemos instalação de inúmeras varas, não apenas pela disposição do Tribunal de Justiça em tornar Araraquara uma comarca muito bem estruturada, mas eu quero aqui também ressaltar o trabalho do desembargador Heitor Amparo, que foi, como já mencionado pelo desembargador José Jarbas, foi diretor do Fórum durante 34 anos. Então, o que nós temos hoje de estrutura da comarca de Araraquara, e a comarca de Araraquara é uma das comarcas mais bem estruturadas em todo o estado de São Paulo, isso se deve não apenas à disposição do Tribunal de Justiça de fortalecer o judiciário aqui da comarca e da circunscrição, mas também por conta do trabalho que foi feito pelo doutor Heitor do Amparo. Hoje, Araraquara, por exemplo, nós temos 6 varas cíveis, nós temos 3 varas criminais, nós temos uma vara de júri e execuções criminais, nós temos uma vara da infância do idoso e da juventude do idoso,
Temos também vara da fazenda, temos juizado, temos 2 varas de família. Portanto, a comarca de Araraquara está muito bem dividida, as competências muito bem divididas, e estamos muito felizes. Obviamente, olhando para o futuro, quiçá aí com a presidência do Dr. Loureiro, possamos ter mais varas, possamos ter mais instalações para tornar sempre Araraquara essa referência no estado de São Paulo, né? Hoje nós temos em Araraquara 15 juízes titulares, 3 juízes auxiliares, 3 juízes substitutos, e a circunscrição ela é bastante grande, não é? Territorialmente falando, mas também com o número de varas. Nós temos na circunscrição, fora a sede, nós temos ainda 15 varas, não é? Instaladas nas comarcas de Américo Brasiliense, Matão, Ibitinga, Itápolis, Borborema, e eu queria também acrescentar Iacanga. Iacanga também pertence à 13ª circunscrição de Araraquara. Então, eu quero saudar a todos, agradecer a todos, dizer que estamos muito felizes com a nossa participação nessa visita da memória do Tribunal de Justiça. Ficamos muito felizes de termos sido escolhidos como última comarca a ser visitada no ano de 2025, e dizer que da nossa satisfação de estar aí à frente da diretoria da comarca, do Fórum de Araraquara, a partir do momento em que houve a promoção do Dr. Heitor do Amparo para desembargador do Tribunal de Justiça. Temos muito a fazer, temos muito a trabalhar, queremos que Araraquara continue como uma ótima referência, como uma comarca extremamente produtiva, e os advogados que estão nos assistindo são testemunhas do trabalho profícuo que nós prestamos aqui nesta comarca. E queremos continuar que assim seja para sempre, contando aí com a colaboração da nossa coordenadora, desembargadora Sandra Galhardo, com o apoio do desembargador Heitor do Amparo como coordenador adjunto, e vamos em frente. Agradeço muito essa oportunidade e estamos certos que Araraquara continuará sendo uma referência em todo o estado. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Paulo Luiz Aparecido Treviso. Anunciamos a presença do desembargador Carlos Alberto Mouzinho dos Santos Monteiro Violante, do Dr. Ulisses Pisano Vieira Beltrão e da doutora Clara Maria Rinaldi de Alvarenga, que é presidente da 5ª Subseção OAB Araraquara. Agora temos a alegria de anunciar o vídeo histórico da 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara, com pesquisas realizadas pela administração da comarca e o Museu do TJ, que também produziu o conteúdo audiovisual, um vídeo de 13 minutos. Em breve voltamos. Por favor, Wesley. Sejam bem-vindos à visita telepresencial Memória TJSP, que hoje tem como convidada a 13ª Circunscrição Judiciária com sede em Araraquara e que também conta com as comarcas de Américo Brasiliense, Borborema, Iacanga, Ibitinga, Itápolis e Matão. A região que constitui o município de Araraquara foi habitada pela nação Guaianás, indígenas que se fizeram notáveis pelo seu valor e aversão ao cativeiro. A região era um sertão desconhecido que se avistava do rio Tietê, caminho dos bandeirantes em suas viagens para Cuiabá. Não havia estradas, porém os indígenas e depois os bandeirantes diziam que avistava-se o dia nascer naqueles montes. A origem de Araraquara remonta ao final do século XVIII, quando o fluminense Pedro José Neto, após conflitos políticos em Itu, fugiu e desbravou os sertões habitados pelos índios guaianás. Estabelecido na região, tornou-se proprietário de terras e em 1805 construiu uma capela dedicada a São Bento. Em 22 de agosto de 1817, de acordo com o Decreto Real número 32, foi criada a freguesia de São Bento, na época com cerca de 336 habitantes. Sua economia inicial estava baseada na pecuária e agricultura de subsistência. Pedro Neto, reconhecido como fundador, faleceu poucos dias depois, após a criação da freguesia, sendo sepultado na própria igreja. Com o tempo, Araraquara evoluiu de freguesia a distrito e depois a município, consolidando sua história no interior paulista.
Em 1897 ocorre um episódio de grande violência, ocorrido como o linchamento dos Britos, episódio marcado pela tensão vivida no ambiente político e social, conhecido como coronelismo, segmentado em dois grupos, republicano e outro monarquista. O triste episódio marca a cidade, mas traz como desfecho do ocorrido a superação alicerçada na crença e fé. Após 127 anos do ocorrido, a cidade atrai devotos e curiosos que relatam e agradecem por supostos milagres dos Britos. Em junho de 2024 foi inaugurado um memorial às vítimas da tragédia no Cemitério das Cruzes, hoje rebatizado como o Cemitério dos Britos. O espaço costuma receber fiéis em romaria e pagadores de promessa, principalmente no dia de finados. Araraquara teve um papel importante na Guerra do Paraguai, como sendo um ponto estratégico no caminho das tropas brasileiras que seguiam para Mato Grosso na rota em direção ao Paraguai. Em 1865, mais de 30 voluntários saíram de Araraquara para lutar na guerra. Em 1895, o governo estadual concedeu aos cafeicultores de Araraquara licença para a construção e exploração de uma estrada de ferro, ligando a cidade de Araraquara a Taquaritinga. A vila foi elevada à categoria de cidade pela Lei nº 7, de 6/2 de 1889. A primeira locomotiva, chamada Boneca, começou a funcionar em 1º de outubro de 1898, e a estrada foi crucial para a expansão cafeira na região e teve um papel importante no desenvolvimento da cidade. Araraquara, conhecida como a Morada do Sol, carrega em seu nome, de origem tupi, o significado lugar onde mora o sol ou lugar das araras. Essa identidade luminosa reflete a beleza natural e o clima marcante da cidade. Além de sua natureza simbólica, Araraquara preserva com orgulho seu patrimônio histórico e arquitetônico. Entre os destaques está o Palacete São Bento, que já abrigou importantes instituições como o Fórum, a Prefeitura e a Câmara Municipal. O Brasão de Armas de Araraquara foi instituído em 1962 e idealizado por figuras ilustres como o ministro José Romeu Ferraz, o poeta Guilherme de Almeida e o heraldista Lauro Ribeiro Escobar. Ele traz um escudo azul com um sol flamejante e dourado, símbolo da Morada do Sol, e uma roda dentada vermelha representando o trabalho e a indústria. Acima, uma coroa mural de prata com 8 torres indica a emancipação política da cidade. Ramos de café e cana-de-açúcar cruzam a base e um listel azul exibe a divisa em latim, Altior Altissimo Semper, sempre mais alto ao Altíssimo. A bandeira tem o fundo azul com um triângulo branco à esquerda, onde se encontra o brasão. À direita, um sol dourado flamejante que reforça o apelido carinhoso da cidade. Juntos, o brasão e a bandeira expressam com orgulho a identidade, a história e os valores de Araraquara. A cidade renomeou a antiga Rua Alegre para a Rua Voluntários da Pátria, como forma de homenagear os soldados que lutaram no conflito. O nome da rua é uma forma de manter viva a memória dos araraquarenses que participaram da Guerra do Paraguai. Trata-se de uma das ruas mais bonitas da cidade, bastante arborizada, formada por arco-íris de oitis, árvore tombada pelo município, com pavimento de paralelepípedos. O simpático cenário verde estampa o selo comemorativo dos Correios aos 200 anos da cidade. Conhecida como Boulevard de Oitis, o túnel verde que corta o centro da cidade reúne histórias e encanta gerações. A cidade também é lar de diversos museus que contam sua história e cultura, como o Museu Histórico e Pedagógico Voluntários da Pátria, o Museu de Arqueologia e Paleontologia, o Museu do Futebol e dos Esportes, o Museu Ferroviário, reinaugurado em 2011, localizado na antiga estação ferroviária, onde os visitantes podem conhecer toda a história de surgimento da ferrovia e o desenvolvimento da cidade, homenageando homens e mulheres que dedicaram suas vidas às atividades ferroviárias. E o Museu da Imagem e do Som. A história da cidade sofreu forte influência da estrada de ferro, tanto que o clube da cidade denomina-se Ferroviária. A Associação Ferroviária de Esportes, mais conhecida como Ferroviária, é um clube de futebol brasileiro da cidade. Fundada em 12 de abril de 1950, originou-se de um grupo de engenheiros e demais servidores da Estrada de Ferro Araraquara, EFA, cuja intenção era fundar um clube esportivo de empregados da Estrada de Ferro. Para muitos araraquarenses, a AF é um símbolo de orgulho e tradição. A cidade se mobiliza a cada jogo da equipe masculina da Série B do Campeonato Brasileiro, tanto quanto a feminina, que possui uma rica história de conquistas.
O primeiro estádio totalmente coberto do estado de São Paulo, outro ponto de destaque, também nasceu em Araraquara. Após um longo período de reformas, a Arena Multiuso de Fonte Luminosa foi inaugurada em 2009 e atualmente é o mais moderno estádio do interior paulista. Nas áreas de educação, o município se destaca com as universidades Unesp e Uniara. Estudantes de todas as regiões do país vêm a Araraquara estudar em suas mais 10 instituições. Desde 2016, o então Centro Universidade de Araraquara foi transformado em Universidade de Araraquara. A cidade ainda conta com tribunais na esfera federal, o Fórum Trabalhista possui 3 varas e está sediado no centro da cidade. Em 15 de dezembro de 2000, a Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de São Paulo inaugurou o Fórum de Araraquara, implantando as varas federais. E mais tarde, em 2012, foi instalado o Juizado Especial Federal. Araraquara também possui uma unidade no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A criação da UR13 em Araraquara fez parte de um processo de descentralização e fortalecimento da atuação regional do Tribunal de Contas. Agora vamos ver um pouco mais sobre a estrutura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em Araraquara. O primeiro prédio do Fórum de Araraquara foi construído em 1898 para abrigar tanto a administração da justiça quanto a cadeia pública, refletindo a tipologia de edifício funcional que concentrava em um mesmo prédio espaços administrativos prisionais. O antigo Fórum, que também sediou a Câmara, abrigou diversas instituições públicas e culturais antes de se tornar o local do Museu Histórico Pedagógico Voluntários da Pátria. Posteriormente, o Fórum, denominado Juiz Macedo Couto, foi instalado de frente à Igreja Matriz de São Bento. Em 1973 foram concluídas as obras de construção do prédio atual do Fórum, cuja construção original acomodava 3 varas cíveis e 2 varas criminais. Em 1984, o prédio recebeu sua primeira ampliação, sendo agregado ao espaço para 3 salas no térreo e 7 salas no pavimento superior. Diante do crescimento da comarca e da necessidade de acomodação das varas instaladas, em 2004, o prédio do Fórum ganhou mais uma ampliação. A metragem agregada à edificação possibilitou o remanejamento das varas criminais para o espaço separado das varas cíveis, bem como a acomodação da vara da infância e da juventude, do idoso e setor técnico social em um mesmo prédio. Em 21 de novembro de 2011, Araraquara recebe o primeiro Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Interior, instalado em prédio cedido pela Universidade, fruto de convênio firmado entre a Universidade e o Tribunal de Justiça. O local conta com sala de atendimento geral e salas de conciliação. Em 2012, o prédio do Fórum de Araraquara recebe a sua terceira ampliação, fruto de parceria entre Estado e Prefeitura. A ampliação contou com 2 novos pavimentos. As novas instalações ofereceram melhores acomodações e atendimento qualificado à população. Com a ampliação, o prédio ganhou mais espaço para o saguão de espera, ampla sala de audiência, onde foram instaladas 2 varas de família e sucessões. Neste espaço também se encontram instaladas a Vara da Fazenda Pública, do Juizado Especial Civil e a 6ª Vara Civil. Com o objetivo de melhorar a prestação jurisdicional, o Fórum passou a contar, em 2016, com a 6ª Vara Civil, em solenidade com a presença do presidente do tribunal, desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti, do juiz-diretor do Fórum, Dr. Heitor de Amparo, e do juiz João Carlos Casali da Silva, que assumiu a vara. Em 2019, o Fórum de Araraquara fez uma homenagem a todos os funcionários, em especial aos mais antigos e aposentados. Idealizada pelas escreventes Juliana Ferreira Cespedes e Luciana de Freitas, a atividade realizada em 26 de abril incluiu a dinâmica em que os funcionários presentes homenagearam-se mutuamente. O Fórum de Araraquara é considerado por muitos uma comarca exemplar, onde o cuidado e o amor no desempenho da atividade forense sobressaem em meio às inúmeras dificuldades enfrentadas na rotina. Como exemplo, temos o servidor José Carlos Ferreira da Silva, conhecido entre os colegas como Zezito, o servidor mais antigo da comarca. Figura de dedicação e compromisso e prestação jurisdicional, completou 50 anos como servidor do Tribunal de Justiça de São Paulo. E para demonstrar que a comarca de Araraquara conta com gente que gosta muito do que faz, também encontramos o desembargador Heitor Luiz Ferreira do Amparo, quando o juiz dirigiu o Fórum por mais tempo no Judiciário Paulista. Chegou em Araraquara do ano de 1983, quando a comarca contava com apenas 4 juízes. Assumiu a função de diretor do Fórum em 1987 e permaneceu por 34 anos e meio nessa função. Querido por todos, justo, competente, sereno e experiente, Dr. Heitor tomou posse como desembargador no Tribunal de Justiça em 14 de julho de 2022 e exerceu a função até dezembro do mesmo ano. Em junho de 2022, Dr. Paulo Treviso assume a direção do Fórum e não mediu esforços para trazer ao prédio antigo e deteriorado, a relação do tempo, a revitalização do ambiente interno, proporcionando mais conforto e bem-estar aos servidores e magistrados jurisdicionados da comarca.
Graças ao projeto Restaurando a Dignidade, sob a coordenação do juiz de direito corregedor do Departamento Regional das Execuções Criminais, DECRIM, Sexta Rage, à época, juiz corregedor da Vara do Júri e Execuções Criminais de Araraquara, Dr. José Roberto Bernardi Liberal, bem como a colaboração de entidades do fornecimento do material, foi possível a realização de tão sonhada reforma. Os trabalhos de alvenaria e pintura foram executados sob o acompanhamento do servidor do TJSP e supervisão dos diretores de estabelecimentos penais por uma equipe de 12 reeducandos. Segundo o dirigente do CR masculino, Otácio Manuel da Trindade Filho, além de gerar remissão de pena, o ofício possibilita ainda que o interno tenha contato novamente com a comunidade local. A comarca de Araraquara possui 6 varas cíveis, 2 varas da família e sucessões, 3 varas criminais, 1 vara do júri e execuções criminais, 1 vara da infância e da juventude e do idoso e 1 vara da fazenda pública e vara do juizado especial civil. Chegamos ao final da visita telepresencial Memória TJSP, que voltará no mês de março de 2026, tendo como convidada a 28ª circunscrição judiciária com sede na comarca de Presidente Venceslau. Até lá! Muito bom, parabéns à comarca pelo belo vídeo, pelas informações históricas. E agora temos a alegria de anunciar a fala do excelentíssimo desembargador Heitor Luiz Ferreira do Amparo, coordenador adjunto da 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara. Desembargador Heitor, é só ativar aqui o microfone, doutor, e a câmera também. Bruno, eu acredito que o doutor Heitor não está conseguindo ter acesso. Ah, uma pena. Uma pena. Doutor José Jarbas, tem o doutor Fábio Marques Dias, que é juiz-diretor da comarca de Batatais aqui, está também com a mão levantada. Por favor. Aí, vou aproveitar, enquanto o Heitor não consegue resolver, então vou entrar nessa situação aqui para dizer que eu estou sentindo falta do meu colega de concurso, o Becher, que era o apresentador aqui das outras edições, que hoje não está, mas que é sempre um prazer para nós de Batatais participarmos de reuniões de outras comarcas, porque a gente descobre que tem outras comarcas tão ou quase tão velhas como Batatais e quase tão importantes. Nós que temos uma modéstia enorme aqui em Batatais, a gente vai mostrar para o Galhardo do Pai que, se ele olhar na história, Araraquara já foi distrital de Batatais alguma época. E a gente se orgulha disso. Mas também o que eu queria, que a minha intervenção séria aqui, é de que eu procurei saber aí da história de Araraquara e vi que são vários os desembargadores nascidos em Araraquara. E nisso, Araraquara está muito à frente de Batatais. Eu vi até que o Dirceu de Mello foi juiz em Batatais, foi presidente do tribunal. Lá no currículo dos desembargadores do Tribunal de Justiça consta Paulo Otaviano Diniz Junqueira como juiz nascido em Araraquara que virou desembargador, consta Edmond Dacar, consta Sérgio Segurado Brás, consta Sérgio Luiz Gouveia de Carvalho Garcia, e aonde a comarca de Araraquara ultrapassou anos-luz a comarca de Batatais, foi no fato de ter uma juíza, uma desembargadora, que é natural de Araraquara, que é a Sandra Galhardo. Por isso, a minha intervenção para dizer que eu acho que Araraquara tem que ter um orgulho triplicado de ter hoje uma desembargadora que é nascida em Araraquara. Então, a minha intervenção foi nesse sentido aí, para tentar dar tempo para vocês resolver o problema do Heitor, mas que anos-luz está Araraquara quando ela tem uma mulher, uma juíza que é desembargadora. Um abraço para meus colegas, Rogério, Treviso. A gente se vê. Eu vou deixar vocês voltarem aqui. Tá bom, tá bom. Só queria fazer uma referência, né?
a juízes que foram de Araraquara, trabalharam em Araraquara e se tornaram depois desembargadores, Ralfo Valdo de Barros Monteiro, Pércio Martins Macebo. Quem não se lembra do desembargador Geraldo Amaral Arruda, né? Desembargador José Jarbas, desembargador Geraldo Arruda, ele corrigia as minhas sentenças quando substituto, né? Não só as minhas, mas de todos os magistrados substitutos, né? Naquela época. Sérgio Jacinto Rezende, né? Que faleceu não faz muito tempo, também foi juiz, na época juiz auxiliar de Araraquara. Nós temos também o Ricardo Anders de Araújo, que assumiu e tão logo se aposentou, o nosso querido Carlos Violante, que também está fazendo parte. Enfim, tivemos vários colegas, né, que foram juízes aqui na cidade, aqui na comarca, e depois passaram a desembargador. Enquanto isso, eu também tenho uma peculiaridade. Quando eu me formei na faculdade de Direito, a primeira audiência, passei em seguida no exame da OAB, a primeira audiência que eu faço como advogada, adivinhem com quem foi? Heitor Ferreira do Amparo. Foi a minha primeira audiência como advogada. Eu tenho o termo assinado da audiência, parece um desenho de tanto que eu tremia na época, era uma menina quando saí da faculdade. Isso já está... E aí hoje aposenta do meu lado como desembargador Heitor Ferreira do Amparo. Então foi um registro assim muito bacana na minha vida e acho que na dele também. Paulo Treviso, nós estamos ficando das antigas, vamos falar assim, tanta coisa, tanta história, que dá para escrever, né? Um livro. Mas que bom, muito que bom, vivos e com saúde, né? Exatamente. E eu vou aproveitar, Bruno, eu gostaria também de saudar o doutor João Batista Galhardo, pai da eminente desembargadora Sandra Galhardo. Gostaria também de saudar o meu amigo, colega não só de magistratura, mas colega de faculdade. Nos formamos na mesma turma, que é o Dr. Carlos Alberto Violante, figura das mais queridas, e que eu tive o prazer e o privilégio também de integrar a sessão de Direito Público, onde Sua Excelência ali judicou. Então, é uma satisfação enorme revê-lo, não é, nesta visita telepresencial. Eu quero também saudar a doutora Clara Maria Rinaldi de Alvarenga, presidente da 5ª subseção da OAB, em cuja pessoa eu também saúdo todos os advogados, e quero também saudar os servidores, servidoras deste tribunal. E eu indago se o desembargador Violante não gostaria de fazer uso da palavra enquanto tentamos contato com o desembargador Heitor. Áudio ativado? Todos estão me ouvindo? Sim. Grande abraço, desembargador José Jarbas, meu colega de turma de faculdade, né? Obrigado. Quero agradecer o Dr. Paulo Treviso, juiz diretor do Fórum, que me honrou com este convite para participar desta solenidade pela história da comarca de Araraquara. Vou ser muito breve. Fui muito feliz de... Eu judicava em São Paulo, era titular da 8ª Vara da Fazenda Pública da capital, convocado na assessoria da presidência do tribunal, quando surgiu uma vaga para juiz de direito em Araraquara. E eu fui muito feliz pela escolha de poder trabalhar por mais de 8 anos, quase 10 anos aí na comarca de Araraquara, até eu ser promovido como desembargador.
Então, gostaria apenas de deixar isso registrado. Uma alegria muito grande de ter judicado na comarca, uma alegria muito grande de participar deste momento histórico da comarca, com a presença de amigos, diletos amigos, colegas, desembargadores, os servidores do fórum, com os quais guardo ótimas recordações e amizade. Agradeço. Violante foi coordenador também. Eu fui adjunta, né, Violante, com você? Logo que eu vim para o tribunal, acho que foi em 2010, 2011, que foi uma alegria muito grande. Meu aprendizado foi com ele. E uma alegria muito grande minha na comarca de Araraquara foi a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania, o SEJUSC. Araraquara foi o primeiro SEJUSC do país a ser instalado na modalidade da resolução do CNJ, que criou os SEJUSCs na ocasião, né? Só o tribunal não permitiu que nós instalássemos oficialmente antes do SEJUSC de São Paulo, né, da capital. Mas foi o precursor aí das conciliações. Doutora Sandra, desembargadora Sandra, assim, uma última tentativa, pelo menos, para a gente conseguir ouvir um pouco do diretor. Conseguiu, Heitor? Boa tarde a todos. É uma satisfação recebê-los aqui em nossa comarca. O trabalho do tribunal nessa parte é digno de elogio, porque resgata memórias, resgata a história da comarca e até do município, né? Tornando público fatos curiosos e fatos que compõem a história de todo o nosso poder judiciário aqui em Araraquara. A desembargadora Sandra Galhardo já fez um relato bem interessante sobre a história de Araraquara. O mesmo foi feito pelo juiz Paulo Luiz Aparecido Treviso. Então não teria muito o que falar. Resta apenas acrescentar alguma coisa em relação ao trabalho aqui do judiciário na comarca. Araraquara é uma comarca extremamente conservadora, como é seu povo, né? Um povo conservador que se preocupa muito com a história, com o passado, né? Tem tradições aqui, histórias interessantes, boas e algumas ruins que marcaram a história da comarca, como o fato dos Britos, né, o processo dos Britos, que marcou a comarca, mas teve fatos também muito interessantes que mostram o desenvolvimento da cultura ao longo do tempo. O que eu posso dizer é que todas essas observações feitas pela desembargadora Sandra e pelo juiz Paulo são verdadeiras e traduzem a importância da nossa comarca no contexto do Poder Judiciário. É uma comarca que tem olhos para o passado. Os juízes aqui costumam resgatar a história dos colegas que o antecederam, e também os olhos para o futuro, né? Porque é uma comarca moderna que se presta com excelência, que presta com excelência os serviços judiciais para toda a população. O que eu posso dizer? Eu fui o juiz que mais judicou na comarca. Eu judiquei aqui por 39 anos. Tenho um amor muito grande para essa comarca, um amor especial, é minha segunda família. E ao tempo que fui diretor do fórum durante 34 anos. Quer dizer, uma vida, né? Sempre com o apoio dos colegas. E nesse período a comarca cresceu bastante. Nós instalamos varas, criamos serviços, o que possibilitou a excelência do serviço judiciário na comarca. Fiz isso aí com o carinho que eu faria hoje, continuo fazendo hoje como coordenador adjunto, por entender que se você faz parte do Poder Judiciário, você tem que ter amor ali. E se você convive na comarca, como eu morei, tenho filho nascido aqui, sou cidadão araraquarense, seu compromisso é maior ainda. Eu tenho um amor muito grande por essa comarca, que eu sempre digo de coração, é a melhor comarca do Estado, tanto pela sua população, como pelos seus integrantes, seus servidores, como pelos juízes que a compõem. Quando eu deixei a direção do fórum, eu tinha uma preocupação de quem continuaria meu trabalho, né? Eu fui um trabalho, de certa forma, até personalizado, mas sempre com o apoio dos colegas. E eu vi na pessoa do juiz Paulo Luiz Aparecido Treviso, que me acompanhou durante muitos anos, a pessoa certa para seguir adiante do seu trabalho. E essa forma de dirigir uma preocupação com as pessoas, preocupação com a prestação do serviço, e acertei.
Na ocasião, cheguei a São Paulo, sugeri o nome dele, que acabou sendo acolhido pelo presidente por escolha própria, é óbvio, no caso do presidente. E o trabalho do juiz Paulo Treviso salta aos olhos, né? Pela sua qualidade, pela sua relevância, pelo cuidado que ele tem com as coisas forenses e com os servidores e com o povo que frequenta o nosso fórum, que utiliza o serviço judiciário. O que nós podemos dizer, em resumo, que aqui é uma comarca de excelência, muito preocupada com o futuro, muito preocupada, os juízes se atualizam, e nós temos uma organização de trabalho quase que perfeita aqui, as divergências são resolvidas em reuniões, todos votam, todos se manifestam, e isso faz a comarca crescer. E sempre preocupado com a nossa história, né? A história da cidade e a história da comarca de Araraquara, que sempre foi e vai continuar sendo uma comarca especial, especialmente, e continuará sendo, né, pelos juízes que a compõem hoje, todos comprometidos, e a sede da circunscrição. Circunscrição também merece ser anotado, é uma circunscrição também especial. Nós tivemos um evento recente, promovido pelo Dr. Paulo, para o jantar de fim de ano aqui na comarca de Araraquara, com a presença de quase todos os juízes das comarcas vizinhas, o que mostra a integração e o modo de pensar único, né, uniforme de todos nós. Sempre foi assim, e o Dr. Paulo vem mantendo esse trabalho, demonstrando que estava efetivamente preparado e vai continuar cá por muitos anos, porque o que é bem feito tem que continuar. Quanto ao trabalho do museu, é um trabalho dignificante, porque a história da comarca, a história da cidade, reproduz o presente, né? O presente vem sempre ligado com a história é a face verdadeira de um povo, das pessoas, né? Então é um trabalho dignificante que deve ser mantido e desenvolvido. E creio que esse trabalho, essas visitas que estão sendo feitas, devem ser divulgadas nas comarcas para que todos saibam o trabalho de cada um, o trabalho de cada colega, o trabalho de cada circunscrição, no sentido de levar adiante a imagem do Poder Judiciário. Nós estamos deixando agora, está deixando a presidência, o doutor Fernando, para mim um dos melhores presidentes que o Tribunal de Justiça já teve. Também muito preocupado com a história, nos prestigiou sempre que pôde. Então, esse trabalho único, forte, coeso da comarca de Araraquara, fez com que ela se destacasse e continua se destacando. Então, eu digo sempre, Araraquara e a comarca de Araraquara tem os olhos para o passado. É uma comarca tradicional, conservadora, e vai continuar sendo assim, né? Mas é uma comarca também que tem olhos para o futuro, olhos abertos e acesos, sempre buscando o melhor para a população e para a comunidade forense também. Hoje eu ocupo o cargo de coordenador adjunto e o cargo de coordenadora da desembargadora Sandra, que também tem comprometimento direto com os colegas aqui, está sempre disposta a ajudar, colaborar. Então, a união dessa comarca, que é uma coisa especial, que sempre foi assim, e agora continua cada vez mais, né? Porque junto à experiência, modéstia à parte, que eu trago ao longo de tantos anos na direção da comarca e da carreira, né? E da experiência da desembargadora Sandra, que também se envolve com os problemas daqui, sempre orientada, sempre encaminhados pelo diretor do fórum, que por sua vez reproduz ou encaminha decisões dos juízes da comarca. Então aqui é uma comarca especial, que me perdoem os demais membros de outras comarcas, é a melhor comarca do estado, é a melhor e continua sendo muito bem dirigida e vai continuar por muitos anos, porque os seus juízes novos que estão chegando estão perfeitamente imbuídos, enquadrados no espírito da comarca, no espírito de Araraquara, comarca especial, comarca diferente, melhor comarca do estado. Nós já tivemos experiências aqui de comparecerem corregedores gerais para fazer correção ordinária e dizerem isso, para que não tem problema, uma comarca serve para fim de gestão, que não tem dificuldade, não tem desvio, não tem problema. Essa é a nossa Araraquara, uma cidade que tem história, uma história bonita, bem marcada, comarca antiga, toda a história já foi contada, e uma comarca que tem os olhos abertos e acesos para o futuro, sempre em sintonia com os caminhos marcados pelas presidências do Tribunal de Justiça, Conselho Superior da Magistratura. Então, em resumo, eu agradeço muito a visita de vocês à nossa comarca e digo sem medo de errar. Ela está muito bem servida pelos juízes que a compõem. Eu volto a dizer, eu tenho muito orgulho de ter sido juiz por muitos anos aqui e ainda poder, com uma parcela pequena, colaborar com o desenvolvimento dos trabalhos judiciários e auxiliar toda a comunidade forense de Araraquara. Muito obrigado e espero que essa visita
frutifique mais ainda a união dos colegas e a história da comarca possa ser encaminhada para que outros colegas possam ver e sentir, né, o que eles representam, o que eles fazem, a peça importante que eles são em toda essa engrenagem para que a comarca possa atingir os seus objetivos e que, na verdade, é um só, né, servir a população. Nós somos prestadores de serviço. Nós estamos aqui para servir. E, graças a Deus, servimos bem. Comarca especial, comarca bem servida, comarca com trabalho sob controle, comarca com juízo de excelente qualidade e comprometidos. Muito obrigado e obrigado pela oportunidade de me deixar falar e poder mostrar o que representa Araraquara pelos meus 39 anos de exercício da judicatura aqui e também pela oportunidade de poder falar o que eu sinto, né? Porque hoje, já aposentado, eu tenho mais espaço para falar, né? E falo realmente o que Araraquara representa, o que Araraquara é, o que Araraquara foi, o que Araraquara é, o que Araraquara sempre será. Muito obrigado. E eu espero que esse trabalho frutifique também nas outras comarcas e circunscrições, porque é assim que se conhece a história do lugar, né? Mostrando quem são os seus integrantes de ontem e de hoje e de sempre. Muito obrigado, viu? Um abraço, Heitor. Lindas palavras. Eu agradeço. E desculpe o desencontro aí, viu, Sandra? Imagina. Obrigado, excelentíssimo desembargador. Belas palavras. Doutor desembargador José de Aguiar Gomes, então, né, passo a palavra ao senhor para a condução e a finalização da visita. Muito obrigado, Bruno. Eu quero, mais uma vez, cumprimentar o desembargador Heitor pelas suas palavras, e eu vejo que o desembargador Heitor fala, mas fala com o coração, né? O que nos deixa muito emocionados, porque de ver, de fato, a sua... o seu amor, o seu envolvimento com a comarca, né? Aí, naturalmente, que se compreende os 34 anos à frente da direção do Fórum e judicando em Araraquara. Eu quero parabenizar o Dr. Paulo Treviso, magnífico trabalho, a todos que colaboraram. Eu, de fato, não exagerei quando mencionei da importância e da tradição de Araraquara, porque pela narrativa que foi exibida, nós pudemos ver que a história também de Araraquara se confunde não apenas com a história de São Paulo, mas com a história do próprio Brasil. Vejo que Araraquara esteve e está em excelentes mãos, não é? O nosso judiciário prestando relevantes serviços e o jurisdicionado está muito bem assistido. Eu desejo que o sol, que é o símbolo que consta na bandeira de Araraquara, e o verde que eu pude verificar aqui de algumas fotos das suas ruas, que este sol e este verde possam continuar a inspirá-los, né? A todos que trabalham na atividade judicional. E, enfim, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma visita muito bonita e, naturalmente, à altura do encerramento deste nosso ciclo anual. Eu quero só aproveitar para dizer que o nosso museu está aberto a toda doação, a fornecimento de documentos históricos, peças, mobiliários. Nós estamos fazendo um inventário em todo o estado, né? Então, eu quero aqui deixar também esse registro, que sempre é muito bem-vindo, porque, como disse no início, tudo isso é a nossa história, não é? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Eu devolvo a palavra ao Bruno para o encerramento.
Agradecemos a palavra do excelentíssimo Jezaba de Aguiar Gomes, da presença das palavras do Dr. Paulo Luiz Aparecido Treviso, da desembargadora Sandra Maria Galhardo Esteves, do desembargador Heitor, de todos os desembargador Violante, de todos os magistrados, funcionários e funcionárias que aqui prestigiaram esse evento. Então, voltamos em março de 2026. Desejamos um ótimo ano. Já é muito cedo, mas boas festas, né? Um ótimo ano novo com muita energia, muita saúde a todos. Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Um abraço a todos. Muito obrigada. Boas festas a todos. A todos, muito obrigado, um abraço. Obrigada, um abraço, gente. Violante, um grande abraço.